Uma outra competição e o Vasco da Gama não pode jogar assim. Duas frases que impressionaram e arrepiaram qualquer torcedor vascaíno. Ontem na Vasco TV foi divulgado os bastidores da partida entre Vasco da Gama e América Mineiro. O jogo que Vasco venceu e saiu, enfim, após 4 meses da zona do rebaixamento. O mesmo Vasco que já ficou durante esse Campeonato Brasileiro em determinado momento a 9 pontos de distância para o primeiro time fora da zona. Um momento de grande alívio aconteceu nesta última segunda-feira após a conquista dos 3 pontos. Mas olha, torcedor, quando você tem uma comissão técnica focada, quando você tem um elenco focado e principalmente quando você tem pessoas dentro do Vasco da Gama que entendem o tamanho e a grandeza deste clube, o tamanho e a grandeza desta cruz de malta que colocamos no peito, o tamanho e a grandeza de mais de 20 milhões de torcedores vascaínos espalhados ao norte e sul deste Brasil, fica difícil de segurar o Vasco. E nesse momento temos pessoas dentro do Vasco que entendem a grandeza do clube, desde o CEO até o diretor executivo, até o técnico, até o auxiliar e dentro do nosso elenco. Hoje o Vasco é representado por vascaínos. E meus amigos, quando isso acontece, além, é claro, da simbiose entre elenco e torcida, é difícil parar o gigante. E a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre os bastidores desta última segunda-feira entre Vasco da Gama e América. Vamos falar sobre essa nova competição que Emiliano Dias disse no vestiário. Ele deixou bem claro. O Vasco tem que disputar uma outra liga, uma outra competição. Ou seja, o Vasco não pode estar no Campeonato Brasileiro disputando para não cair a Série B. O Vasco tem que estar no Campeonato Brasileiro disputando conquistar uma vaga na Sul-Americana, disputando conquistar uma vaga na Libertadores. E é essa competição agora que o Vasco da Gama irá competir. A gente vai falar sobre isso, LLS, é claro, muitas outras novidades, neste Acorda Vascão, neste primeiro vídeo desta quarta-feira que chega com tudo na sua casa, ou no seu trabalho, aonde você quer que esteja. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês que estão aí do outro lado muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscrever-se e aperte nela. Por que você precisa apertar nela? Pois é essa palavrinha inscrever-se que vai fazer com que o nosso canal cresça. Sei que tem muitas pessoas que assistem ao nosso conteúdo e chegam aqui diariamente que não se inscrevem no nosso canal, até curtem, né, os nossos vídeos, gostam do nosso conteúdo, mas acabam não se inscrevendo. Então, torcedor, nesse momento eu venho dar um recado a você. A sua inscrição é muito importante. Sem a sua inscrição, o nosso canal não irá a lugar algum. Então, se você está aqui nesse momento, tá de bobeira aí do outro lado e ainda não se inscreveu, vem aqui embaixo. Nessa palavrinha, aperte nela, você não paga, você não precisa se cadastrar em lugar nenhum, você não perderá o seu tempo e apenas apertar na palavrinha inscrever-se. Além disso, ao lado dessa palavrinha tem o sininho de notificação. Ative o sininho de notificação e não deixe também de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é completamente fundamental para o crescimento do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, torcedor, porque o Vasco hoje vive um bom momento. Hoje será inclusive o dia de representação do elenco no CT Moacir Barbosa. O elenco ganhou folga ontem, terça-feira. Foi o dia em que o elenco desembarcou na cidade carioca, então nem sequer havia a possibilidade do elenco do Vasco ir até o CT Moacir Barbosa realizar treinos. Exatamente por esse motivo foi dia de folga para o elenco Cruz Maltino. Porém hoje, normalmente, o elenco se representa e já foca na partida desse próximo domingo contra a equipe do Santos. Uma semana que promete, uma semana que será cheia de treinos hoje, quarta-feira, treino amanhã, na quinta, treino sexta e treino sábado. E após o treino, uma viagem novamente a São Paulo para enfrentar o Clube Paulista. Já adianto aqui a você, torcedor vascaíno, um jogo que já está com todos os seus ingressos esgotados. Ingressos esgotados tanto os destinados à torcida do Santos, quanto os ingressos destinados à torcida do Vasco, que é o setor visitante, com apenas 500 ingressos disponíveis, todos esgotados. É casa cheia, é o alçapão, como é conhecido, o estádio da Vila Belmiro, lotado para tentar tirar o Santos dessa situação. É um clima de final, é um clima de decisão que estará acontecendo essa partida entre Vasco da Gama e Santos nesse próximo domingo.
Não à toa, para vocês terem noção do que o Vasco da Gama irá enfrentar nesse próximo domingo na Vila Belmiro. Sábado, o Santos estará realizando um treino aberto na Vila para que realmente tome conta do ambiente e esse clima de decisão. É final para o Santos. Em caso de uma derrota do Clube Paulista, eu acredito que o Santos não irá cair à Série B do Campeonato Brasileiro. Não é como foi nessa última segunda-feira que o Vasco vencendo o América Mineiro, cravou a queda do América Mineiro à segunda divisão. Mas é uma vitória que, dependendo da sequência de resultados, poderá colocar o Santos a 4 pontos de distância do primeiro time fora da zona do rebaixamento, caso o Bahia vença a sua partida, caso o Goiás vença a sua partida e o Vasco também. Então é um jogo decisivo para o Clube Paulista. É um jogo que o Santos leva sim com esse tom de decisão. É vencer ou vencer o Vasco nesse próximo domingo. Isso é bom? Com certeza. A pressão está toda para lá. A gente sabe muito bem, nós que frequentamos São Januário, nós que somos um torcedor do Vasco da Gama, que muitas das vezes, quando o clube está pressionado, o torcedor acaba atrapalhando mais do que ajudando. Como, por exemplo, lá naquele Vasco da Gama em Goiás, o que aconteceu? Os ingressos foram esgotados, o Vasco fez uma linda festa nas arquibancadas antes da partida, porém, meus amigos, dá 30 do primeiro tempo, dá 35 do primeiro tempo, 40 do primeiro tempo, vira o intervalo, 0-0, dá 10 minutos do segundo tempo, 15-0-0, meu amigo. A torcida que é para apoiar, naturalmente, não é falando mal da torcida do Vasco, porque qualquer uma torcida faz isso, começa a atrapalhar. Em vez de ajudar, atrapalha, porque joga toda a pressão, toda aquela atmosfera de preocupação que passa no coração do torcedor para dentro do campo. E é nesse momento, no domingo, que vai acontecer. Ramon Dias vai montar uma estratégia para essa partida que o Vasco tem que crescer. Quando sentir que o clima tá ruim pro lado deles, o Vasco cresce para marcar um gol. O Vasco saindo na frente dentro da Vila Belmiro com ingressos esgotados, vai ser difícil do Santos conquistar a virada. Exatamente pelo fator psicológico. O Vasco domingo chegará muito mais pronto, preparado, taticamente, emocionalmente, com relação à confiança, tudo muito mais preparado do que o Santos nesse jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é uma partida decisiva. Eu vou chegar aqui um pouco ao lado para vocês entenderem o que eu estou falando. Vai vir a tabela e vocês vão olhar. O Vasco nesse momento tem os seus 26 pontos, está fora da zona do rebaixamento. Nos últimos 8 jogos são 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota para o vice-líder do Campeonato Brasileiro, que é a equipe do Palmeiras. Ou seja, o Vasco passa por um momento muito bom no Campeonato Brasileiro. E atrás do Vasco vem Goiás com os mesmos 26, Bahia com 25 e Santos com 24. Os 3 clubes podem ultrapassar o Vasco em caso... Os 3 clubes podem ultrapassar o Vasco em caso de uma derrota do Vasco da Gama nesse próximo domingo. Ou seja, é um jogo decisivo também para o Vasco. O Vasco poderá entrar novamente na zona caso não consiga o triunfo na Vila Belmiro no domingo. Mas um triunfo na Vila Belmiro, então, domingo, meus amigos, é um jogo entre a cruz e a espada para o Vasco da Gama. Vocês já ouviram esse ditado? Ou seja, é um jogo em que o Vasco solta, vai embora, chega aos 29 pontos e se afasta de vez dessa zona maluca. É um jogo em que o Vasco poderá até voltar para a zona do rebaixamento. Então meu amigo, é entre a cruz e a espada, entre o sucesso e o fracasso. Não tem meio termo para o Vasco nesse próximo domingo na Vila Belmiro. Se perder, poderá voltar para a zona. Mas se vencer, o Vasco chega aos 29 pontos. E dependendo da sequência de resultados desse próximo domingo, torcedor, o Vasco chegando aos 29 pontos, o Vasco ultrapassa São Paulo, o Vasco ultrapassa Inter, o Vasco ultrapassa Cruzeiro e o Vasco ultrapassa Cuiabá. Ou seja, torcedor vascaíno, dependendo dos resultados desse próximo domingo, caso o Vasco vença, o Vasco poderá terminar essa 25ª rodada na zona de classificação para a Sul-Americana e até mesmo na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Essa é a situação. Uma situação que impressiona. Uma situação que faz com que o elenco olhe e fale, meu amigo, calma aí, vamos dar a vida, vamos treinar, vamos partir para cima, vamos com tudo. É o jogo decisivo, esse jogo do próximo domingo. E é um jogo em que o elenco irá se preparar completamente. E olha, torcedor, dificilmente, como iria acontecer nos últimos tempos, hoje eu olho para essa partida e fico receoso, porque é um jogo difícil. Vasco da Gama e Santos na Vila é um jogo difícil. Quando se trata de um clube gigante contra o Vasco da Gama, e o Santos é um clube gigante, eu trato o futebol dessa maneira. Vasco pegando o Morumbi no São Paulo é o Vasco contra o clube gigante. Vasco pegando o Santos na Vila é o Vasco contra o clube gigante. Então é um jogo difícil. É um adversário, é um rival, mas é um jogo difícil. Porém, mesmo diante disso, eu confio no Vasco. Sabe por que eu confio no Vasco?
porque hoje a mentalidade do Vasco é outra. E olha, ficou nítido isso no bastidor dessa última segunda-feira. O Vasco não fez um jogo brilhante contra o América Mineiro. O Vasco não fez um jogo impressionante, muito pelo contrário, o Vasco foi mal no primeiro tempo. No segundo tempo, com um jogador a mais, conseguiu dominar a partida e tomar conta das ações ofensivas, mas o Vasco foi mal. O Vasco não jogou bola, o Vasco não produziu. E foi cobrado o elenco do Vasco após a partida. Já já iremos falar sobre isso, do que rolou nos bastidores. Porém, o que mais me impressionou foi as falas de Emiliano Dias, o filho do Ramon, onde antes da partida ele fala com o elenco. Ele deixa bem claro que o Vasco havia passado 4 meses dentro da zona. 4 meses. E ele fala exatamente isso para os atletas e deixa bem claro, vocês podem resolver 4 meses em 90 minutos. Vocês demoraram 4 meses para saírem, em 90 vocês podem resolver essa situação. E resolveram, ganharam. Mas o que mais impressionou nas falas do Emiliano foi quando ele utilizou a seguinte frase: o Vasco tem que disputar uma outra competição. E o que Emiliano Dias quer dizer com isso? O que Emiliano Dias quer dizer com outra competição? Ele olha para o olho de cada jogador e fala: vocês não têm capacidade para estar na zona. Vocês têm mais, vocês podem entregar mais, vocês vestem uma camisa pesada. O clube que vocês jogam não pode estar disputando uma briga para não cair. É isso que Emiliano Dias quis dizer. E ele falou: a gente tem que vencer para disputar uma outra competição. O que é uma outra competição? O que é uma outra liga? Como ele utilizou uma outra liga, uma outra competição, é tirar o olho de Série B, de segunda divisão e mirar para o topo. E mirar para uma vaga na Sul-Americana, e mirar numa vaga para a Libertadores. Então, olha, dê uma olhada nas palavras de Emiliano Dias, porque me arrepiaram. E arrepia qualquer torcedor. É bom demais saber que hoje temos dentro do nosso vestiário pessoas que conheçam a fundo o Vasco da Gama. Cada um de vocês tem que ganhar a responsabilidade hoje. 90 minutos. 4 meses lutando para isso. 4 meses. Não achem que vai ser fácil. A gente se preparou para outra liga. Você está preparado para outra liga. Mas tem que demonstrar aí adentro. Não relaxa. Pé no chão. Inteligente. Mas agarrem a responsabilidade. Cada um de vocês, cada um que estamos aqui dentro. A gente está a 90 minutos de sair. Porque a gente está preparado para lutar a outra liga. Mas é hoje, gente. É hoje. Não deixem passar essa oportunidade. Vamos, bora. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, palavras que de fato impressionam. E não é à toa. Quando você vira para um elenco e fala: vocês estão preparados para disputar outra liga, ou seja, vocês têm capacidade para disputar algo a mais nesse brasileiro do que apenas um não rebaixamento, ele infla o elenco. Foi como eu falei agora há pouco. Ele olha no olho dos atletas e fala: vocês podem mais. Vocês têm que querer mais. E é muito diferente. Porque além das palavras do Emiliano, as palavras do Ramon mostram isso. Porque o Ramon, mesmo após uma vitória, mesmo após um triunfo, mesmo após sair da zona do rebaixamento, ele fala revoltado dentro do vestiário. Não é chateado, não é triste, é revoltado. Deu a bronca nos jogadores. Ele disse: eu não gosto de jogar assim. Não temos que jogar assim. Vocês não podem jogar assim. Porque Vasco não joga assim. Ele disse: o Vasco não pode jogar dessa maneira. Sabe o que é isso, torcedor? É saber a grandeza do Vasco. Não é apenas o triunfo foi importante, mas é jogar como Vasco, é ter a posse, é ser ofensivo, é partir pra cima, é DNA de clube gigante, de Vasco da Gama. E é impossível não comparar, é impossível não falar, é impossível não tocar no assunto. Que há 5 meses atrás, tínhamos um técnico que após ser goleado de uma forma humilhante para o Flamengo, dentro do Maracanã, ele sorriu. Ele disse que o Vasco, após uma derrota para o Santos, era um paciente na UTI. E ainda fez a pergunta, né? Poxa, o Santos já jogou a Série B? E aí disseram na coletiva não a ele. Então pronto, enfrentamos um adversário que está acostumado a jogar a elite. Ou seja, ele justifica uma derrota dentro de São Januário com o fato do adversário não ter nunca caído. Ele humilha o próprio clube onde está trabalhando, então calma aí. A gente vai falar sobre isso já já. No Fala Gigante, não agora na Corda Vascão, sobre a questão Barbieri. Mas isso é diferente.
É diferente ter um técnico que não sabe a grandeza do Vasco dentro do vestiário e Barbieri não sabia, e ter hoje um técnico que vence, mas quer mais por ser Vasco. Dê uma olhada nas palavras do Ramon. E é muito legal isso. Obrigado, Ramon Dias. Muito obrigado. A mí no me gusta jugar así. No tenemos que jugar así. Tenemos que dar más. Hay que dar más. Este partido lo ganamos, ya salimos. Pero no jugamos así. Así no se merece jugar Vasco. Vasco no tiene que jugar de esta forma. Fue un partido duro, difícil, pero tenemos que jugar mejor. Todo lo que trabajamos lo tienen que hacer. Porque está trabajado eso. Felicitaciones, gente. Então, como vocês viram aí, torcedor, e volto a repetir, não é à toa. Não é à toa Ramon Dias ter sob o comando do Vasco em 33 pontos disputados, aliás, em 24 pontos disputados, 17 conquistados nos últimos 8 jogos. Não é à toa o Barbieri ter em 33 pontos disputados, apenas 6 conquistados. Ramon Dias em 8 partidas tem 5 vitórias. Maurício Barbieri, em mais de 10 rodadas, conquistou apenas uma vitória, que foi contra o Atlético Mineiro na primeira rodada do primeiro turno. Essa é a diferença. Alguém que sabe o que é Vasco e alguém que não sabe. Olha, torcedor, o Vasco venceu. Olha, torcedor, o Vasco saiu do Z4. Mas para finalizar, eu quero falar sobre Léo. O zagueiro Léo, que tem uma grande identificação já com esse Vasco da Gama. Ele se identificou tanto que ele já conheceu, já entendeu a grandeza do Vasco. E ele, após a vitória contra a equipe do América Mineiro, deixa bem claro: vencemos, mas não queremos mais voltar para aquele lugar. E para isso acontecer, como o próprio Léo disse, hoje, quarta-feira, já é foco no Santos. O campeonato agora é outro, como o próprio Léo também fez questão de citar. Não é mais uma luta contra a zona, mas uma luta olhando para o topo da Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe, quem estava aqui desde o começo, quanto a gente lutou, quanto perseverou. Tinha momentos que eu chegava em casa, muitos aqui chegavam em casa, era muito difícil. Porque a gente sabe o tamanho desse clube, a gente sabe a importância desse clube, dessa torcida. E agora eu tive uma sensação, uma das melhores que eu tive na minha vida. Mas tem outra situação. Eu não quero voltar mais para aquele lugar. Mas para não voltar para aquele lugar, a partir de amanhã tem que recuperar e a mesma mentalidade. Porque o Vasco não merece estar lá embaixo, gente. Isso aí. Acabou, saímos. Agora é outro campeonato. Vamos lá. E aí, torcedor vascaíno, você está animado com esse elenco do Vasco? Tá gostando do que você tá vendo? Tá confiante na virada? Coloca aí a sua opinião nos comentários. Temos certeza, vendo tudo isso, meus amigos, é que dificilmente o Vasco vai cair. Ou, aliás, o Vasco não cairá. Mas se demole, poderemos sonhar grande e pensar, até mesmo mais alto. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quarta-feira. Já, na parte da tarde, teremos de volta com Fala Gigante, contando, é claro, com a presença de todos vocês. E também à noite com Boa Noite Gigante. Se inscrevam, compartilhem nosso vídeo, como sempre falamos aqui. Saudações vascaínas.